Se você fosse um serial killer que já eliminou uma dúzia de pessoas, mas acabasse sendo encurralado em uma armadilha pelas autoridades, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar Cooper tentando fugir da polícia, e a agente Grant tentando capturá-lo. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para escapar, e também para ajudar a polícia a pegar o serial killer em a armadilha. Esses dois estão prestes a presenciar a maior tragédia das suas vidas. Cooper é aquele famoso pai coruja que é super amigo da filha, e adora passar um tempo com ela. Por isso, quando a cantora favorita da Riley vem para a cidade, ele não perde tempo em comprar os ingressos do show para que a garota pudesse aproveitar as músicas dela ao vivo. E obviamente, a Riley fica extremamente feliz e empolgada com o evento. E assim que chegam lá, eles correm para o local onde os ônibus estão estacionados, esperando ansiosamente para ver a Lady Raven sair de lá. E assim que a cantora aparece, todas as centenas de pessoas da fila começam a gritar freneticamente, ansiosas pelo show. E com certeza esses gritos acordaram o pessoal que estava dormindo na fila, se bem que eu não vi nenhum deles, o que é meio estranho. Vendo a alegria da filha, Cooper a leva para comer, pois sabia que ela ficaria tão entretida depois que não conseguiria fazer mais nada. Porém, o cara repara que tinha muitos oficiais rondando o local, como se tivesse algo errado acontecendo. E então a menina aproveita esse momento para contar ao pai como estava a dificuldade de fazer amizades na escola, pois todos excluíam ela das atividades. Só que o homem fala que isso não importava, pois ele seria o melhor amigo dela até tudo começar a se ajeitar. Mais tarde, ambos vão até seus assentos, mas o Cooper só consegue prestar atenção na quantidade massiva de oficiais rondando o perímetro, enquanto levam algumas pessoas para algum lugar. E assim o espetáculo começa, e a Lady Raven aparece no palco cantando, levando a multidão à loucura. Inclusive, vendo que a sua filha estava muito entretida com o espetáculo, Cooper aproveita a deixa para ir até o banheiro, onde ele tira um tempinho para olhar no seu celular se a sua próxima vítima estava presa em seu cativeiro. O homem sai do banheiro e encontra a mãe de uma das garotas que excluíam suas filhas das coisas, que avisa a Cooper sobre ter trazido as meninas até o show, e pede gentilmente que o cara leve Riley até junto das garotas, para que possam se divertir juntas e continuar sendo amigas. Só que o cara avisa que elas magoaram bastante a sua garotinha e recusa a oferta da moça. Voltando ao show, o homem parece ficar cada vez mais desconfortável com a presença massiva de oficiais, e quanto mais pessoas eles levavam das arquibancadas, mais o sentimento de medo crescia em Cooper, pois ele sabia que se fosse pego, iria para a cadeia. Ok, é muito importante ficar de olho nessas situações onde tem muitos policiais envolvidos, galera. Isso porque, como vocês devem saber, no mundo todo, não é muito raro acontecer algum atentado criminoso em regiões com grande acúmulo de pessoas, ainda mais nos últimos tempos em que os Estados Unidos estão em uma posição bem complicada, por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, já que esse filme se passa nos tempos atuais. E para vocês terem uma ideia do quão comuns são esses ataques, apenas entre o ano de 2015 e 2018, 5 fatalidades gigantescas aconteceram em grandes eventos de cantores como esse. A primeira ocorreu em 13 de novembro de 2015, em Bataclan Theatre, que fica em Paris, na França. O show da banda Eagles of Death Metal foi interrompido quando terroristas armados invadiram o Bataclan e abriram fogo, eliminando 90 pessoas. O ataque fazia parte de uma série de atentados coordenados em Paris, que incluíram explosões perto do Stage de France e outros locais. Depois disso, em 2016, na Alemanha, um homem-bomba detonou um explosivo perto da entrada de um festival de música na cidade de Ansbach. O homem foi impedido de entrar no festival, onde havia milhares de pessoas, mas a explosão matou o autor e feriu 15 outras pessoas. Logo após isso, em 2017, aconteceram os ataques mais famosos que você aí provavelmente ouviu falar na época. O primeiro foi no Reino Unido, no show da Ariana Grande, em 22 de maio, logo após o final do show da cantora, que resultou na morte de 22 pessoas e feriu centenas. O autor do ataque foi um homem-bomba que detonou um explosivo caseiro na saída da arena, onde muitos jovens e famílias estavam presentes. Logo em seguida, em 1º de outubro, aconteceu um tiroteio no Route 91 Harvest Festival. Um atirador abriu fogo do 32º andar de um hotel em direção à multidão, acabando com a vida de 60 pessoas e ferindo mais de 800. Esse caso foi tão grave na época, pessoal, que foi considerado o tiroteio em massa mais mortal da história moderna dos Estados Unidos. O atirador agiu sozinho e acabou consigo mesmo antes de ser preso pelas autoridades. Ou seja, não é nada incomum algo assim acontecer em eventos grandes. E a presença massiva das autoridades pode indicar justamente algo semelhante, ou que algo ruim pode estar prestes a acontecer. Pois a polícia poderia ter recebido uma denúncia anônima de que algum ataque semelhante iria acontecer. E para não preocupar a filha, mesmo deixando ela chateada, o melhor a se fazer era dar meia volta e ir embora antes que as coisas ficassem feias para o lado deles. Sem contar que esse cara é um serial killer, né, galera? Ver tanta polícia assim deveria levantar uma bandeira vermelha no cara e fazer ele entender que algo estava estranho por ali, fazendo o cara repassar na cabeça todos os seus últimos movimentos para procurar algum erro que ele tenha cometido. Porém, muitos desses caras acham que são intocáveis e que nunca serão pegos pelas autoridades, mas Seguro morreu de velho, e esse cara não conhece esse ditado. Afinal, ficar checando seu calabouço enquanto está no banheiro não é uma ideia muito boa. Vai que o maluco pula na cabine e acaba vendo seu celular. Sem contar que todo o tráfego de internet pode estar sendo monitorado no estádio pelas redes de celular, e um acesso a aplicativos de câmeras ou VPNs, por exemplo, poderiam disparar um sinal confirmando que quem a polícia está procurando acabou de entrar no
recinto. Após o primeiro ato do espetáculo, o cara leva sua filha para comprar algumas camisetas, mas infelizmente as que ela queria estavam esgotadas. Para falar a verdade, tinha apenas uma que ficou sendo disputada pela Riley e por outra garota. E isso foi facilmente resolvido pelo Cooper, falando para sua filha deixar para comprar depois. E eu duvido que uma disputa entre duas adolescentes se encerraria tão fácil assim, mas enfim. Com dó dos dois, o vendedor Jamie pede que voltem mais tarde, pois ele iria receber uma nova remessa e guardaria uma daquelas camisetas para Riley. Vendo que o homem era gente fina, Cooper encontra uma oportunidade de entender a situação e puxa ele para o lado perguntando qual o motivo de terem tantos policiais ali. E aí Jamie conta que aparentemente aquele maluco que ficava picotando pessoas e era conhecido na cidade como açougueiro, iria estar naquele local para ver o show. E apesar de não saber como as autoridades descobriram isso, eles pareciam estar levando a operação a sério, pois cercaram o local de uma forma que ninguém entra e sai sem passar por um rigoroso interrogatório e revista, criando uma verdadeira armadilha para o criminoso. Só que ele achava essa estratégia meio falha, pois os oficiais não estavam de olho nos fundos do palco junto com os bastidores. Porém, Jamie sabia que ninguém chegaria lá facilmente, e por isso ele ficava mais tranquilo. Nesse momento, Cooper tenta disfarçar o seu pânico e puxa sua filha para o lado, fingindo que queria comprar uns bolinhos, enquanto procurava desesperadamente uma saída. Mas não importa onde ele olhasse, sempre tinham guardas em todas as direções e portas. Então o Cooper vê uma jovem que parecia estar bêbada, e nota que a amiga dela tinha saído de perto para buscar água para a garota. Com isso, ele vê uma oportunidade perfeita para escapar, e se aproxima discretamente da jovem empurrando ela da escada, e fazendo os policiais que estavam na porta irem checar a moça. Porém, quando achava que ia conseguir escapar, o homem percebe que mais guardas se aproximavam, e descobre que até o FBI e a SWAT estavam ali atrás do açougueiro. Sem outra opção, ele leva Riley para o segundo ato do show, enquanto tentava pensar em um plano de fuga. Até que de repente, Lady Raven avisa que a próxima música foi escrita junto de um amigo cantor, que também era muito famoso, chamado Parker Wayne. E então, uma escotilha se abre no chão, dando passagem para os bastidores, de onde Wayne sai cantando e fazendo a plateia vibrar ainda mais. Nesse momento, Cooper vê uma oportunidade de escapar e tenta convencer a sua filha a entrar ali dentro para ver os bastidores. Só que Riley acha estranho o comportamento do pai e pergunta se estava tudo bem, fazendo Cooper notar que teria que ser mais esperto que isso se quisesse fugir sem levantar suspeitas. Então ele pede que a menina esqueça a ideia e fala que iria até Jamie para pegar a camiseta dela. Bom, o Jamie definitivamente é muito inocente ou muito burro. Isso porque, pelo que deu para entender, ninguém ali tem muitas informações sobre quem era o açougueiro. Portanto, poderia ser um homem ou uma mulher de qualquer etnia. E no mínimo, o Jamie deveria achar estranha a preocupação clara de Cooper em relação à presença dos policiais. Afinal, quem não deve não teme. E como não tem as informações de quem é o assassino e nem como ele é, o mínimo que o Jamie deveria fazer era ficar de bico fechado e não contar isso a ninguém. Primeiro, porque a informação de que um serial killer está presente no show pode criar um pânico geral, prejudicando a operação das autoridades. E segundo, que se isso chegar até o assassino, ele pode acabar conseguindo escapar, não só gerando problemas para as autoridades, como também custando a vida de mais inocentes. E se ele for falar da operação, pelo menos o cara não devia contar sobre a única saída não vigiada do show, né galera? Se o Jamie fosse um policial, ele com certeza iria ser demitido no segundo dia de trabalho. Além disso, Riley também parece que está com o cérebro completamente desligado, pois ela ouve o pai dela simplesmente querer entrar em uma escotilha para fugir até os fundos do palco, logo após ele ficar desconfortável com a presença da polícia. E apesar de estranhar, a menina não faz nada a respeito, nem ao menos tentar manter o homem ali do seu lado para ficar de olho nele. Quanto a Cooper, o único jeito de ele conseguir escapar sem levantar suspeitas era deixar Riley no show e inventar uma desculpa de que estava passando mal para poder ir embora sem levantar suspeitas. Em seguida, como ele sabia a localização da mãe da Jory e também sabia que a mulher queria forçar uma amizade entre a filha dela e Riley, era só pedir que a mulher levasse a garota para casa depois do show. Assim o homem ficaria livre para procurar uma saída sem comprometer a sua identidade e sem levantar suspeitas. Fora que o açougueiro também tinha que descobrir o que aconteceu e como a polícia sabia que ele iria nesse show, porque isso tudo não faz sentido algum. E outra coisa que ele precisa manter em mente é que a polícia não tem ideia de quem ele é exatamente, e deve ter recebido algum tipo de denúncia anônima sobre a sua ida até o show. Depois de ver a sua melhor chance de fuga ir embora na sua frente, Cooper começa a ficar verdadeiramente preocupado e vai até Jamie para pegar a camisa. E aí o cara fala que elas estavam no estoque, mas teria que ir até lá pegar. E nisso, Cooper vê outra oportunidade e pede para ir junto. E como Jamie era muito inocente, ele não desconfia de nada e permite que ele lhe acompanhe. Com isso, Jamie abre a porta do estoque, usando um cartão que apenas os funcionários tinham para abrir as portas que tinham travas magnéticas. E Cooper sabia que precisava pegar aquilo para ter mais chances de fugir. Então ele segue o cara até a caixa com as camisetas, onde Jamie pergunta com que o seu amigo trabalhava. E descobrimos que Cooper era do corpo de bombeiros. E aí Cooper ajuda Jamie, que era baixinho, a pegar a caixa que estava no alto, usando isso como brecha para pegar o cartão de acesso do cara. E aí o bombeiro pergunta se já tinham pego o tal açougueiro. E o Jamie fala que não tinha muitas informações, mas conta que o negócio era realmente sério, pois todos os funcionários receberam um treinamento especial para esse dia, até recebendo um código secreto para não serem parados enquanto se moviam por alguns locais. Com isso, Cooper aproveita para perguntar o código dele, e sem suspeitar de nada, o vendedor lhe passa sua senha. Nesse momento, Jamie revela que era obcecado com o caso desse assassino,
assassino. Por isso acompanhou a história das 12 vítimas do serial killer, e inclusive tinha uma foto de como o psicopata tinha deixado a última mulher que finalizou. Mas quando ele mostra para o Cooper, podemos ver que o cara fica estranhamente incomodado. E vendo isso, Jamie pede desculpas, entregando a camiseta para ele de graça, pedindo que ele apenas faça uma boa ação para a próxima pessoa que precisar como pagamento. Vendo como o vendedor era gente fina, Cooper sai do estoque com peso na consciência pelo que tinha feito, mas sabia que isso era necessário. No caminho de volta, o homem tenta passar o cartão do vendedor em todas as portas, mas só consegue acesso à área de funcionários, onde ele vê uma placa direcionada para a saída. Sem pensar duas vezes, o homem vai checar se poderia fugir, mas encontra um grupo gigante da SWAT no local falando sobre o açougueiro, e o líder do pelotão fala que ele mesmo levaria o soldado que capturasse o suspeito para jantar, pois esse era um homem sem nenhum limite, um verdadeiro monstro. E ele mostra a foto de uma das vítimas, dizendo que o açougueiro picotou um professor que foi considerado pelos alunos o melhor professor daquele ano, o pai de 2 filhos e um homem íntegro. Esse era o tipo de alvo do criminoso. Então, vendo que não conseguiria sair dali facilmente, Cooper coloca o cartão de Jamie no peito e se esgueira entre os oficiais, se passando por um funcionário que apenas queria café. Assim que chega na cafeteria, ele vê um capacete da SWAT com a foto de um parque e um corpo com todos os membros desconectados, mas evita olhar muito, voltando até a porta de entrada e pegando um dos rádios da SWAT no processo para saber exatamente o que eles estavam falando. Em seguida, Cooper se direciona até o show, mas é parado novamente pela mãe da menina que fazia bullying com a sua filha, que dessa vez enche o saco do cara, praticamente ordenando que ele deixe a Riley entrosar com as garotas e ser amiga delas. E quando o homem estava prestes a ficar irritado, eles escutam a polícia gritando de longe. Na direção do barulho, vemos que eles capturaram um suspeito, e sem qualquer hesitação rendem o cara até que o FBI chegue. E aí a agente Grant chega para analisar o suspeito e levá-lo para interrogatório. Vendo que a situação estava piorando, o Cooper aceita o pedido daquela mulher maluca para evitar ficar exposto e volta correndo para o show, colocando sutilmente o fone do walkie-talkie em seu ouvido para saber as informações das autoridades. Ok, caso vocês não saibam, galera, essa história que estamos vendo realmente foi inspirada em uma história real, que foi a Operação Flagship, que aconteceu nos Estados Unidos em 1985, quando uma equipe da Polícia Federal precisava capturar um monte de fugitivos em Washington para manter os riscos de criminalidade da cidade mais baixos. Então a equipe enviou cartas para os últimos endereços conhecidos de mais de 5.000 fugitivos, dizendo que eles haviam ganhado 2 ingressos grátis para o próximo jogo de futebol americano. Além disso, quem fosse até o evento também teria a oportunidade de ganhar ingressos adicionais para o Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos. E em uma entrevista à Empire, o próprio Shalaman disse que a história foi hilária. Os policiais eram literalmente líderes de torcida e mascotes, e esses policiais estavam dançando quando entraram em cena. Os policiais chegaram a criar uma nova rede de TV, a Flagship International Sports Television, que seria responsável pela entrega dos ingressos, e pediram para os vencedores irem até o Washington Convention Center na manhã do jogo para tomar um café da manhã. E por incrível que pareça, centenas de criminosos realmente compareceram ao evento, e a operação foi muito bem sucedida, pois pouco tempo depois, o local foi invadido pelas autoridades, que efetuaram 101 prisões em um único dia. E temos que admitir que isso chega a ser um pouco cômico, né? Só não é mais cômico que o final desse filme. Mas voltando ao assunto principal, existem algumas coisas que o Cooper poderia fazer, e todas elas envolvem em causar um pânico geral no estádio. Isso porque, se ele criar um fluxo muito grande de pessoas correndo para fora, a polícia vai ter muita dificuldade de controlar a saída da multidão, criando uma brecha perfeita para o açougueiro escapar. A primeira coisa que o cara poderia tentar, e a mais óbvia também, é acionar o alarme de incêndio do local, ou se ele realmente quer causar um pânico, o cara deveria criar um pequeno incêndio que force a evacuação rápida do estádio. Lembrando que é um cenário hipotético, galera, nunca façam isso. E a segunda é dar uma de Assassin's Creed e finalizar alguém na surdina, deixando o corpo em um lugar fácil de ser encontrado, para que todos saibam que tem um assassino no local, e fujam o mais rápido possível, fazendo com que as autoridades fiquem confusas, e deixem as pessoas saírem para evitar mais vítimas. Quanto a Jamie, eu já estou começando a achar que esse cara está realmente fazendo isso tudo na zoeira, e quer ajudar o assassino a fugir por ser obcecado pelo cara, porque não é possível que além de contar sobre a única saída do local, ele ainda faz o favor de falar o código para uma pessoa aleatória, que ele acabou de conhecer. Fora que eu não sei o que esse cara está acostumado a fazer com seus amigos, para não ter estranhado a passada de mão que o Cooper deu nele na hora de pegar o cartão. E falando nesse cartão, assim que o vendedor notar a falta desse objeto, ele vai saber que foi o Cooper de imediato, já que o cara era o único que estava com ele na última vez que usou o cartão. Ou seja, essa jogada mais prejudicou o assassino do que ajudou ele a resolver o problema. E por último, galera, não tem sentido nenhum que em uma operação desse tamanho, os crachás dos funcionários não tenham foto. Entre uma conversa e outra, Cooper ouve a agente Grant dizendo que o suspeito preso no corredor era só um homem que estava sendo procurado por arrombamento, e entrou em pânico achando que a polícia estava ali por ele. Mas ela sabia que aquele cara não era o seu suspeito, pois o açougueiro nunca entrava em pânico, e era muito esperto, e provavelmente estava em algum lugar do show procurando um jeito de escapar. Com isso, eles repassam a descrição dos suspeitos avistados no parque para que não houvessem mais erros. Entre eles tinha um velho de aproximadamente 40 anos, 2 afrodescendentes, um ruivo, um homem na casa dos 30 branco e com uma tatuagem de animal no braço direito, e um outro da mesma etnia com uma cicatriz na mandíbula. Ao ouvir isso, Cooper gela, pois ele era um homem com a tatuagem no braço
braço direito. Mas galera, isso até parece piada. Olha o tanto de gente diferente que eles estão procurando. Nem sei por que esse cara está com medo. Sem pensar duas vezes, ele rouba uma pulseira que estava embaixo do assento em sua frente para cobrir a tatuagem. E depois dá uma olhada no mapa do local procurando por rotas de fuga, encontrando uma que ficava perto de um túnel do estádio. Com isso, ele mente para sua filha que tinha esquecido seu cartão na bancada de camiseta e pede que ela espere ali, ou encontre ele na barraca de sucos perto do túnel, caso se perdessem um do outro, prometendo que essa seria a última vez que ele iria sair, pois a garota já estava desconfiando do seu pai. Com isso, o cara começa a reparar bem em seu ambiente, olhando as câmeras de segurança e pensando em acionar o alarme de incêndio para criar uma brecha e escapar. Porém, nesse exato momento, ele ouve no rádio o agente Grant, dizendo que o açougueiro iria tentar criar um pânico geral para fugir, fazendo algo como ligar o alarme de incêndio, e que por isso, quando esse pânico começar, apenas mulheres e crianças poderiam sair do local. E nesse momento, eu já estou achando que temos uma discípula do Sherlock Holmes aqui. Vendo que o seu plano não daria certo, Cooper tenta pensar rápido em uma forma de contornar a situação, e percebe que tinham alguns policiais vigiando uma porta com acesso restrito apenas para funcionários. Curioso para ver se ali tinha uma possível saída, Cooper começa a olhar em volta procurando por uma forma de conseguir entrar, e ao ver uma cabana de fast food, ele se aproxima sorrateiramente e aumenta a temperatura do óleo de fervura colocando 2 garrafas de vidro de óleo. Então, assim que uma das funcionárias se aproxima, as garrafas explodem, jogando vidro e óleo quente no rosto da coitada. Com o pânico que isso gerou, várias pessoas, incluindo os guardas, se reúnem na barraca para ver o que aconteceu, e Cooper aproveita a brecha para roubar um avental que estava convenientemente posicionado no balcão para qualquer um pegar. Com isso, ele sobe até o telhado do estádio, e quando pensava que iria conseguir sair, o homem percebe um esquadrão de soldados se aproximando. Os soldados obviamente notam a presença dele, mas o cara mente que só tinha saído um pouco porque uma das suas colegas sofreu com um acidente da cozinha, e ao confirmar a história do homem, as autoridades pedem que ele lhe mostre o cartão que tinham entregado aos funcionários na apresentação, e por uma sorte incrível, tinha um cartão no avental. Em seguida, ele pergunta quem era a mulher mais velha que deu a palestra, e o guarda conta que era a agente Grant, uma analista de perfil extremamente experiente, que já tinha pego dezenas de criminosos como açougueiro, e conta que foi ela quem planejou a armadilha. Ok, nesse ponto, qualquer passo errado ou precipitado poderia fazer com que o Cooper seja pego. Além disso, ele tem que ficar atento para não agir como se soubesse tudo que a polícia estava fazendo, principalmente porque agora ele sabe que tem uma analista de perfil habilidosa atrás dele. Então, o melhor a se fazer seria tomar decisões que o Cooper nunca tomou na vida para confundir ou enganar a Grant. Além disso, galera, uma coisa que eu preciso apontar e que vocês vão perceber que só piora conforme a história vai se desenrolando, é que o Cooper provavelmente foi treinado pelo próprio Ezio Auditore como um assassino, porque esse cara consegue fazer coisas absurdas e entrar nos lugares mais inusitados sem ser notado por ninguém, como se ele colocasse uma capa de invisibilidade do Harry Potter, porque tinha pelo menos uma centena de pessoas em volta dessa barraca, além dos funcionários que estavam rondando a cozinha a toda hora para atender os clientes, e mesmo assim ninguém viu o Cooper entrando no lugar e colocando aquelas garrafas dentro da fritadeira. E uma coisa que também fica evidente é que esse cara deve ser o homem mais sortudo do mundo, porque fora o rádio que estava convenientemente posicionado para que ele pegasse, agora também tinha um avental dando bobeira no local escondido, onde qualquer cliente poderia pegar e se passar por um dos funcionários. E como se não bastasse, a burrice desses soldados chega a ser cômica, porque nesse momento eles já sabiam que o suspeito era um homem branco, com a idade entre 30 a 40 anos e com uma tatuagem no braço, e o Cooper bate exatamente com essa descrição, mas ninguém sequer deu uma olhada no braço do cara para ver se encontravam alguma tatuagem, simplesmente aceitaram a história dele ao invés de checar os fatos. E por falar em tatuagem, eu acredito que se o cara é um serial killer que está mandando uma galera para a cidade do pé junto, é uma burrice sem tamanho ter tatuagens no corpo, ou qualquer coisa que faça ele ser identificado facilmente, como piercings, brincos e uma tatuagem, é claro. E digamos que uma tatuagem no pulso é uma bela maneira de ser identificado, pelo menos que ele fizesse em um lugar mais escondido, como no peito ou no bíceps. Quanto à família desse cara, apesar de ser muito difícil perceber que alguém próximo tem um transtorno de psicopatia, principalmente se você não tiver conhecimentos prévios na área de psicologia, já que esse tipo de pessoa consegue agir quase que como alguém normal, ainda existem alguns detalhes que podem ajudar a identificar esse transtorno. O primeiro e mais óbvio é a falta de empatia pelos outros. Pessoas psicopatas têm capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas, e principalmente, pessoal, pessoas com esse tipo de distúrbio sempre vão tentar manter o controle de tudo a todo momento, são muito orgulhosas e adoram manipular os outros, usando do seu carisma para enganar as pessoas. E um fator decisivo para identificar um psicopata é que eles geralmente são mentirosos, compulsivos e patológicos, criando narrativas convincentes, distorcendo a realidade a seu favor. Portanto, mesmo que não seja difícil, não é impossível perceber esses traços em Cooper, já que alguns deles, como a mentira e a falta de empatia, são muito perceptíveis. Ah, galera, e nem todos os psicopatas são serial killers, e vice-versa, já que existem pessoas que possuem um grau menor de psicopatia e até conseguem conviver normalmente em sociedade com certos cuidados. Voltando para a praça de alimentação, Cooper vê a mulher que tinha ferido na cozinha, mas ao invés de chegar todas as pessoas, tudo que o homem conseguia ver era sua mãe. Derrotado, ele vai em direção ao show, onde se encontra com a sua filha, que pergunta se ele queria ir embora, pois não ficou nada com ela no show. E vendo que a garota poderia desconfiar, o pai promete
que não vai mais sair do lado dela até o fim do evento, e inventa que só tinha se atrasado porque encontrou a mãe de Jodie no caminho. Porém, assim que voltam para o terceiro ato do espetáculo, podemos ver que a mente do Cooper estava começando a surtar com a tensão, a ponto de que ele não conseguia nem ouvir o que estava em sua volta. Até que Riley tira o cara do transe, dizendo que provavelmente mais tarde, a Lady Raven vai selecionar uma menina da plateia para ir até o palco e conhecer os bastidores do show. E a garota estava cruzando os dedos para ser escolhida. Vendo que essa poderia ser a sua última chance de sair daquele lugar, Cooper não perde tempo. E assim que a garota se distrai, ele sai procurando por alguém da staff que ele pudesse conversar, e nota um certo Shyamalan ali do lado. E então o cara chega puxando assunto com ele, que convenientemente era o tio da Lady Raven. E vendo ali uma oportunidade única, Cooper começa a falar que ficou muito feliz de encontrá-lo, mentindo que a sua filha tinha acabado de se recuperar da leucemia, e se alegrou muito com as músicas da Lady Raven, o que comove o coração do Shyamalan. Então mais tarde, durante o show, ele chega até os dois pedindo que Riley seja escolhida para subir no palco com a Lady Raven, deixando a menina absurdamente feliz. Vendo a alegria da criança, o tio da cantora leva os dois em meio aos oficiais, que até tentam parar Cooper para conversar com ele, mas Shyamalan pede que o deixem passar, pois o homem estava com eles. E aí Riley ganha acesso ao palco, e assim que a Lady Raven a chama para dançar, as garotas que faziam bullying com ela notam isso e ficam morrendo de raiva. Enquanto sua filha dançava no palco, Cooper nota a agente Grant ali do lado, pedindo que qualquer um que fosse chamado para os bastidores tinha que passar por ela primeiro. Porém, vendo a alegria da filha, Cooper até esquece da fuga por um momento, mas quando vê que a agente estava subindo para o palco, o cara nota uma garotinha passando mal ali do lado e corre para pegar ela antes que ela desmaiasse, levando a jovem para a enfermaria, e de quebra saindo da vista da Grant. E como o cara era um bombeiro, ele faz os primeiros socorros na garota, ganhando muita admiração das funcionárias do local, que até pediram para ele continuar ali. Só que para a infelicidade do Cooper, isso não era possível, e aí eles voltam para o palco, onde uma moça da staff fala que aquela ali seria a última música, e enquanto Lady Raven se preparava, Cooper a observa atentamente, tentando entender seu comportamento, e percebe que além de humilde e gentil, a jovem também era asmática, e saía sempre para trás do palco para usar a bombinha. Nesse momento, a Lady Raven chama um cantor famoso que lhe deu a chance de brilhar e chegar até o pódio, onde estava nos dias atuais, o famoso The Fanker, que vemos também ser um belo de um babaca com a sua assistente nos bastidores. Com isso, os cantores entram em cena para fazer o último ato do espetáculo, e aí Cooper pergunta à garota da staff se poderiam sair pelos fundos para buscar o carro, e ela diz que não tem problema nenhum, dando esperança para ele de uma fuga limpa. Bom, como eu falei anteriormente e repito agora, o Cooper tem muita sorte, e infelizmente eu vou continuar falando isso até o final do vídeo. Esse cara é praticamente a versão masculina daquela heroína sortuda que aparece em Deadpool 2, porque além do avental e do rádio que ele conseguiu antes com facilidade, agora ele teve a gigantesca sorte de encontrar o tio da cantora mais famosa do momento da plateia, a apenas poucas cadeiras de distância dele. Sério, eu acho que o Cooper deveria largar a carreira de assassino e ir direto para Las Vegas apostar em cassinos. Definitivamente ele ia ficar milionário com essa sorte toda. Outra coisa que o Cooper pode fazer para evitar ser reconhecido é fazer uma queimadura superficial no seu braço com algo como um isqueiro e um metal, para poder esconder a tatuagem e evitar a sua identificação. Obviamente isso vai doer bastante, mas eu acho que é melhor passar 2 semanas com dor do que 2 décadas na cadeia, né? Em seguida é só lavar com água morna e fazer algum curativo superficial até conseguir ir no médico, ou até mesmo ir naquela lojinha e tentar achar um moletom para cobrir a sua tatuagem. Se bem que parece que a tatuagem nem é uma preocupação tão grande assim, já que os soldados nem se deram o trabalho de olhar o braço do cara antes de deixar ele subir. Isso era o mínimo e evitaria um interrogatório longo. Quanto ao Shyamalan, esse cara devia tentar ser um pouco mais esperto, porque uma pessoa que acabou de se recuperar de leucemia, que inclusive já seria bem difícil, ao menos iria exibir sinais de fraqueza e não conseguiria ficar pulando nesse show. Fora a queda de cabelo caso ela tivesse feito tratamento com radioterapia e quimioterapia, além de outros sinais perceptíveis da doença. Afinal, a leucemia é avassaladora e literalmente destrói o corpo de uma pessoa de dentro para fora, podendo levar meses para uma recuperação total, mesmo com o tratamento sendo bem sucedido. Mas a Riley não exibe nada disso, e o cara devia ao menos se questionar se essa história era realmente verdadeira, de um modo respeitoso, é claro. E agora seria o momento perfeito para disparar um alarme de incêndio, pois a maioria dos policiais com certeza iria focar na saída principal do show, e não no backstage, pois dificilmente o assassino conseguiria esse acesso facilmente. O Cooper só conseguiu porque ele literalmente pediu para o diretor do filme, então digamos que esse cara tá meio que protegido pela famosa armadura do roteiro. Sem contar, galera, que a Grant poderia ter organizado um método de verificação dos suspeitos muito mais inteligente, que seria posicionar os policiais em todas as entradas para as arquibancadas, e dizer que isso era apenas para direcionar cada espectador para sua fileira específica. Dessa maneira, o pessoal já estaria dentro do estádio do show, e não teria como fugir. E aí eles poderiam checar o braço ou as características do serial killer no momento em que ele fosse para sua cadeira. Quando o show acaba, Cooper e Riley vão para os bastidores esperar pela cantora, e lá ela consegue cumprimentar o Parker Rainey e o The Fanker, que fica extremamente interessado no pai dela. Eu acho, né? Não dá pra entender isso aqui. E aí, Cooper pergunta para um membro da staff onde eles poderiam sair, e ela aponta para uma porta cheia de policiais, dizendo que aquela revista e interrogatório eram obrigatórios para todos os homens, o que deixa o Cooper muito desapontado.
E aí ele coloca o rádio de volta no ouvido e vê a Lady Raven indo falar com a agente Grant para perguntar do caso. Então o oficial conta que tinham 3.000 homens no estádio aquele dia, e graças às câmeras de segurança, teriam informações sobre todos eles em pouco tempo. Fora que todos os funcionários homens e visitantes do gênero masculino teriam que passar por uma revista rigorosa para sair. Portanto, seria impossível que o açougueiro escapasse deles. Era só questão de esperar. Desesperado, o homem decide que era hora de fazer uma jogada arriscada, ou nunca sairia daquele lugar. Então, quando a Lady Raven se aproxima para conversar com a Riley, Cooper pede para falar com a moça num lugar reservado, porque queria fazer uma surpresa para sua filha recém-curada da leucemia. Porém, quando se afastam de todos, Cooper mostra suas verdadeiras intenções e conta para Raven que ele era o açougueiro, e admite que a armadilha que fizeram realmente o pegou desprevenido, mas que não seria preso tão facilmente. Com isso, ele saca o celular do bolso, revelando que tinha um refém, e como Lady Raven era gentil, Cooper sabia que a moça iria tentar salvar o cara. Então ele faz a proposta de que a cantora tire ele e sua filha do estádio de limusine, sem passar pelo interrogatório da polícia. Senão, ele iria ativar um dispositivo que iria liberar monóxido de carbono no local, finalizando Spencer intoxicado, e começa a dizer que o rapaz tinha apenas 22 anos e iria morrer muito jovem, deixando a Raven ainda mais pressionada. Sem escolhas, ela decide aceitar o acordo com o diabo e começa a levá-lo entre os policiais até a limusine, tirando o assassino do local sem que ele seja pego. Mas Riley nem percebe o clima estranho que estava no veículo, e aí, decidida a obter pelo menos o máximo de informações possíveis sobre ele para não deixar o homem escapar ileso, Raven pede para sua amiga Riley para deixá-los em casa, e como Cooper não queria levantar suspeitas, ele apenas mostra o celular lembrando a cantora do que estava em jogo, e passa o endereço de onde vivia com a sua família. Ao chegarem lá, a cantora é recebida por Rachel e Logan, a mãe e o irmão de Riley, que logo a convidam para entrar e comer alguma coisa. Porém, assim que a mulher põe os pés dentro da casa, Cooper se aproxima dizendo que se ela fizer qualquer coisa, ou falar algo que lhe entregue na frente da sua família, ele vai finalizar Spencer. E como sabe que o cara não estava blefando, o clima dos próximos minutos fica algo muito desagradável. E como teria que ir embora logo, Raven aproveita a deixa para dar várias dicas à família do que estava acontecendo, contando para a família a razão de ter tantos policiais no seu show naquele dia, pois o FBI sabia que o açougueiro estaria lá devido a um erro que o assassino cometeu, já que em uma das casas abandonadas onde torturava pessoas, ele deixou um cupom fiscal da compra de ingressos para o seu show, o que era muito estranho, pois a maioria dos seus fãs eram garotas adolescentes. E aí Rachel questiona se tinham mais informações do cara, e a moça conta que eles só sabiam que era um homem branco entre 30 e 40 anos. Também sabiam que o criminoso dirigia um carro preto, devido ao cuidado e limpeza que fazia nos lugares onde matava, indicando que ele tinha toque, e provavelmente pegou um carro preto porque eles parecem ser mais limpos. Além disso, disseram que provavelmente o cara tinha um relacionamento conturbado com a mãe, que foi a primeira a perceber que ele era diferente. Com isso, Cooper se levanta, dizendo que já era hora da moça ir, pois ela devia estar cansada do show, e agradece pela visita da Raven. Ok, só pra deixar claro, eu não sei quem é mais burro aqui, porque revelar para uma cantora famosa que é um serial killer é a mesma coisa que pular de um precipício. Não tem como ele matar essa garota e não ser preso por isso. Ela vive cercada de seguranças, quando é conveniente, é claro, porque mesmo sabendo que provavelmente o açougueiro está ali no show, ela resolve ir para um lugar isolado com um cara que ela não conhece, sem ninguém para ajudar ela, onde o Cooper simplesmente poderia usar ela como refém para escapar do show, mesmo que fosse um plano extremamente estúpido. E a partir daqui eu já não sei se o Cooper é realmente inteligente ou se ele é só um idiota com sorte. Isso porque ele fez um baita esforço para sair sem ser notado e evitar que saibam que ele é o açougueiro, mas quando ele estava prestes a conseguir e só precisava passar por um interrogatório e evitar qualquer atividade criminosa nos próximos minutos, já que a polícia não tinha prova nenhuma contra ele, o cara simplesmente se entrega de bandeja para a cantora e ainda avisa que tinha uma vítima escondida. Isso foi literalmente a pior coisa que ele poderia ter feito, porque a Raven nem tinha como saber se o Spencer realmente morreria, nem se o Cooper tinha de fato um dispositivo para sufocar o cara até a morte, o que eu acho muito difícil, levando em consideração que o açougueiro não costuma usar esses métodos para finalizar suas vítimas. Portanto, para a cantora começar a gritar e o Cooper ser preso naquele exato momento, não seria nada difícil. E agora, para poder preservar sua identidade, o assassino ainda vai ter que arrumar um jeito de finalizar a cantora, sendo que ela provavelmente é rodeada por seguranças 24 horas por dia, como eu acabei de falar. Ou seja, vai ser impossível desfazer esse erro. Se esse cara não contasse com a pura sorte e realmente fosse um psicopata, seria muito mais inteligente ele conversar com o Defenker. Afinal, aquele cara estava bem interessado no Cooper. E dessa forma, ele facilmente conseguiria sair sem ser revistado dali, e sem levantar muitas suspeitas também. Era só ele pedir uma carona pro Defenker, fazendo de conta que ele também estava interessado no cara. E depois que estivesse lá fora, era só inventar uma desculpinha e vazar da limusine do cara. Quanto a Raven, visitar a casa do açougueiro pode ser arriscado, porque como eu disse antes, agora ele tem que eliminar a jovem para continuar escondendo sua identidade. E a melhor chance da Raven sobreviver é ficando perto dos seus seguranças, onde podia se defender melhor. Mas ao entrar na casa do homem, ela está sozinha e se expondo a uma situação perigosa, pois o Cooper é um psicopata sem qualquer tipo de empatia e com no mínimo 90 pontos colocados em sorte. Então para ele surtar e finalizar todo mundo dentro daquela casa não é muito difícil. Fora que se o Cooper se sentir ameaçado e ativar a armadilha, tudo que ela fez até agora será inútil. O melhor a se fazer era pegar o número de Riley discretamente, ou mandar mensagem no Instagram da garota, pedindo mais informações sobre o
pai dela, e evitar contar que ele era o açougueiro, para não fazer a garota entrar em pânico e deixar o assassino alarmado. Sem contar que ela já sabe onde o cara mora, é só falar isso para Grant. E seria bem mais inteligente da parte dela fingir que estava passando mal na saída do estádio, como um desmaio, por exemplo, e aí o cara ficaria totalmente sem reação, e não teria tempo de acabar com a vítima que estava presa. Entrar na casa de um serial killer é a pior decisão possível, parece até que essa garota tem algum desejo de morte escondido. Vendo que não conseguiria ficar na casa por muito mais tempo, a jovem inventa uma desculpa pedindo para tocar uma última música para Riley no piano da família antes de ir embora, e pede para a garotinha se juntar a ela no piano. Então, assim que a Riley se senta, a cantora rouba o celular da garota e começa a tocar encantando toda a família. E sim, galera, nessa realidade parece que todo mundo sabe pegar as coisas sem ser notado. E aí, vendo que seu tempo acabou, Raven pede para tirar uma foto com a Riley antes de ir embora, mas quando a menina não acha o seu telefone, é a hora perfeita para a cantora pegar o celular do Cooper da sua mão e tirar algumas selfies para disfarçar. Em seguida, a moça corre em direção ao banheiro, onde se tranca com o celular do assassino, que estava com a câmera que vigiava o Spencer aberta para poder finalizá-lo caso algo acontecesse. Com isso, a jovem liga o áudio do telefone para falar com o garoto, enquanto o Cooper batia na porta tentando entrar, deixando a sua família absurdamente assustada. E assim que Spencer ouve a voz de uma garota, ele entende a situação e pede socorro, contando que o açougueiro lhe pediu para arrumar o carro e o capturou, levando ele com um saco na cabeça até aquela casa. Porém, no caminho, o rapaz conseguiu enxergar uma estátua de leão quebrado por um buraco no saco, e a cor da porta da frente era azul. Sabendo dessas informações, a cantora inicia uma live para todos os seus seguidores, e ela conta o que estava acontecendo, e pedindo a ajuda deles para encontrar a tal casa perto da estátua de leão quebrada. E por sorte, uma das suas seguidoras morava em frente a tal casa. Aí ela pede para a garota chamar a polícia para ajudar Spencer, e manda uma mensagem para seu motorista pedindo que ele chamasse a polícia. Com seu trabalho concluído, a cantora decide contar o que estava acontecendo à família de Cooper. E assim que ela termina de falar que o cara era um açougueiro, tudo que a moça consegue ouvir são barulhos e gritos da família dele subindo as escadas. E quando os sons param, a mulher ouve apenas a porta sendo destrancada pelo lado de fora. Com isso, o homem pede o seu celular de volta para ver se sua presa ainda estava no porão, mas fica surpreso ao perceber que a cantora realmente conseguiu ajudá-lo a fugir. Vendo que não tem ninguém para saciar a sua sede de sangue, o homem decide que vai fazer isso com a própria cantora, e abre uma escotilha secreta na sua parede para pegar uma maleta de ferramentas. Em seguida, o homem coloca a cantora dentro do carro, porém, sabendo dos problemas que o cara tinha com a mãe, a mulher começa a ganhar tempo imitando a mãe do cara, e dizendo que Cooper seria punido por tudo que estava fazendo. Porém, o homem diz que já estava acostumado a ser punido, e queria finalizar apenas Raven como seu último ato, antes de acabar consigo mesmo para poder parar o monstro que vivia nele. Só que quando Cooper abre a porta para ir embora, ele se depara com a sua família do lado de fora, e percebe que eles conseguiram escapar do quarto onde ele tinha trancado os três. Surpreso e sabendo que não tinha mais para onde fugir, ele deixa Raven escapar, e se despede da sua família uma última vez, mostrando que os amava de verdade. Com isso, a polícia chega no local junto de Grant, que pede para tirarem os civis da área, e vemos que um agente da SWAT entra na limusine para proteger a cantora que foi alvo do açougueiro há pouco tempo atrás. Mas obviamente, o assassino tinha um plano de fuga, e quando os policiais invadem a casa, eles encontram um túnel que dava para o quintal do vizinho, e ali perto encontram o corpo de um dos soldados. Bom galera, aparentemente a polícia já tem informações suficientes sobre o açougueiro, e levando em consideração a do carro principalmente, Grant poderia ter mandado seus homens até o estacionamento para que anotassem as placas de todos os carros pretos no local. Em seguida era só fazer uma checagem dos donos, e comparar eles com as descrições dos suspeitos, encontrar o endereço de cada um deles e fazer o famoso de porta em porta, indo de casa em casa para interrogar aquelas pessoas. Isso seria muito útil porque eles estão lidando com alguém muito inteligente e com muita sorte. E caso ele conseguisse escapar, ao menos a polícia teria uma pista de onde procurar se a operação fosse um fracasso. Porém, apesar de ser óbvio que a Raven estava tentando entregar as pistas de mão beijada para a família de Cooper perceber que ele era o açougueiro, ela também está entregando para um criminoso super inteligente todas as pistas que Grant tem dele, podendo fazer com que o assassino troque de carro, por exemplo, o que pode prejudicar a investigação. Além disso, galera, como vocês puderam ver, e eu também citei anteriormente, Cooper de fato tem um ego gigantesco, e talvez até uma síndrome de superioridade, pois pessoas com psicopatia amam ter o controle das coisas e se sentirem poderosas. Portanto, Raven pode usar isso fingindo estar com medo, e jogando de acordo com as regras de Cooper para enganá-lo, e fazer o homem baixar a guarda. Principalmente porque agora ela libertou o Spencer, tudo que a jovem tinha que fazer era ganhar tempo até a polícia chegar, e ela poderia fazer isso simplesmente obedecendo às suas ordens, até ter a oportunidade de pegá-lo desprevenido. E se ela conseguisse pegar algum objeto cortante, seria melhor ainda para acertar um golpe na perna que diminuiria a mobilidade do assassino, junto das suas chances de escapar. Quanto às autoridades, eles sabiam que Cooper era esguio e que ele bolava vários planos de fuga e não se deixaria ser capturado facilmente. Portanto, as autoridades deviam formar um cerco em volta e ficar preparados para qualquer coisa que acontecesse. Se bem que esses agentes não pareciam ser muito competentes, já que um deles armado e com equipamento militar conseguiu ser nocauteado por um homem sem nada nas mãos. Então descobrimos aí mais uma habilidade do Cooper, além da sorte, o poder de encontrar as pessoas mais incompetentes em sua volta para atacar. E assim, eu não posso deixar essas sequências de burrices passar despercebida, mas como é que um serial killer consegue deixar uma garota de 60
50 quilos arrancar o celular da sua mão facilmente, sabendo que ela estava tramando algo dentro da sua casa, e ela sabia quem ele era. Agora, não era o momento de baixar a guarda na frente da Lady Raven, e eu fico me perguntando se por ela ser filha do diretor tem algo a ver com os poderes dela para arrancar o celular da mão de um cara de 1,90, que já tinha acabado com 12 pessoas. E por falar nesse animal de 1,90, como é que essa anta está com o celular desbloqueado na frente da garota que sabe o segredo dele? Assim, galera, se você é um serial killer que tem uma câmera no seu cativeiro, com uma vítima lá dentro, como que não tem senha nesse aplicativo, cara? Isso é simplesmente impossível na minha cabeça. Na verdade, tinha, né? Mas por algum motivo, quando tá na mão da garota, não precisa. Vai ver, ela tem alguma interface cyberpunk instalada nas digitais, e a gente não sabe. E ainda bem que eu não vi essa porcaria no cinema, porque é praticamente um show da filha do cara. Imagina você pagar pra ver um filme e acabar vendo um concerto disfarçado de filme. Porque afinal, fica tocando música dessa garota toda hora, até quando acaba o show. E depois que eu descobri que essa garota era a filha do cara, ficou pior ainda. Porque tá na cara que ele tá querendo lançar a carreira da garota no filme ou algo assim. Mas deixa eu respirar aqui e vamos voltar para o que interessa. Que daqui pra frente o negócio só desanda. E praticamente vira uma competição pra ver quem é mais burro. Indo para a cantora, vemos ela sendo levada pelo agente até um lugar mais tranquilo, onde ele entra no carro algemando a jovem na barra da porta do veículo e se revelando ser o Cooper, que pede pra ela se acalmar, pois iria levá-la até um dos seus esconderijos secretos, que ficava nas redondezas. E no caminho, o maníaco conta que quando viu Raven atrás do palco, sentiu um impulso quase que incontrolável de finalizá-la, o que era estranho, pois só acontecia quando ele encontrava uma pessoa que se sentia mentalmente completa, o que era impossível, pois ninguém era totalmente são nesse mundo, indicando que o açougueiro escolhia vítimas baseados no fato de que ele não conseguiria acreditar que existiam pessoas completamente boas e saudáveis mentalmente no mundo. E enquanto o criminoso falava, ele percebe que não conseguiria continuar dirigindo, por conta da multidão insana de fãs da cantora que estavam do lado de fora querendo conhecê-la. Vendo isso, Raven tenta desesperadamente abaixar os vidros do carro para pedir ajuda, mas Cooper a impede, até que de tanto forçar a barra da limusine, a moça consegue quebrá-la e se soltar, fugindo para o meio do povo e deixando o assassino sozinho no veículo. Então, sabendo que tinha pouco tempo para agir, Cooper se disfarça com as roupas que tinham dentro da limusine e sai do veículo pouco antes das autoridades chegarem. Assim que a SWAT se aproxima do veículo, eles estouram os pneus para impedir uma fuga e atiram nos vidros para ver onde estava o açougueiro, mas não encontram ninguém. Porém, quando eles percebem que o serial killer estava nos arredores, disfarçado no meio da multidão, já era muito tarde, pois o Cooper já estava longe dali. Com isso, Raven é levado em segurança até as pessoas que salvaram Spencer e finalmente se encontra com um homem que abraça sua libertadora para agradecer pela ajuda. Em paralelo, Grant vai até a casa de Cooper, contar a Rachel que tinha levado as crianças até a casa da irmã dela, onde ficariam seguros. Mas tudo que a loira realmente queria saber era como ela nunca tinha notado que seu marido era um monstro, mas a gente revela que Cooper era diferente de todos e não exibia intenção assassina à primeira vista. Tirando seus pais que o criaram, ninguém mais deveria ter notado o quanto ele era diferente, pedindo que a mulher não se culpe por nada, e avisa que tinha pedido para 2 viaturas ficarem rondando os arredores por precaução. Com isso, a mulher vai preparar um chá para relaxar, até que ela ouve seu marido lhe chamando, e o cara diz que os dois se conheciam muito bem, e que durante todo esse caso ele ficou pensando se a armadilha não começou no estádio, e sim dentro da própria casa. Ok, o nome desse cara não deveria ser Cooper, e sim Houdini, porque eu acho que além de possuir o poder da sorte do seu lado, o Cooper também desenvolveu a habilidade de fazer truques de mágica, porque mesmo no meio daquela multidão, não é possível que ninguém viu o cara saindo do veículo, e tentaram pará-lo, fora que esse pessoal parece não bater muito bem da cabeça, já que a pessoa que eles estavam procurando, que no caso era a Raven, já saiu da limusine e estava logo ali do lado. Então, o que essa gente toda tá fazendo rodeando o veículo? Eles estão ali pelo motorista do carro ou pela famosa que tá lá dentro? Isso simplesmente não faz sentido nenhum. E falando nele, uma limusine moderna dessa com certeza teria alguma trava no banco do motorista, que impedisse a saída ou a entrada do pessoal, né galera? Acho que depois de tanta pressão e problemas que o Cooper enfrentou, deve ter feito ele ficar tão distraído e o cara nem procurou esse botão. Sem contar que ele entrou na parte de trás da limusine, e o cara poderia muito bem ativar as travas para crianças que existem nas portas traseiras do carro, que impedem que ele seja aberto por dentro. Quanto à casa do açougueiro, a agente Grant, que provavelmente sabia até a cor da cueca que o Cooper estava usando naquele dia, deveria prever que o cara iria até a casa procurar pela família, pois parece que essa é a única coisa com qual ele realmente se importa. Então, no mínimo, ela devia deixar uma patrulha armada do lado de fora por alguns dias, tanto para proteger as crianças, quanto para proteger a Rachel, e também deixar alguns policiais da paisana andando pelo bairro para reportar qualquer movimentação suspeita nas redondezas, sem contar um oficial dentro da casa para ficar de segurança para a Rachel. E não, galera, essa desculpinha dela falar que não queria um policial não rola nesse momento, porque ela poderia ser muito bem cúmplice desse cara. Essa idosa mobilizou centenas de oficiais para o estádio. Essa meia dúzia de gato pingado por ali seria o mínimo, porque apesar de ser o mestre do stealth, o Cooper não é invisível, e com a procura certa, daria para encontrá-lo e prendê-lo, antes que ele chegasse até a casa. A menos que o cara faça mais algum truque de mágica, né? Já que eu não duvido de mais nada nesse ponto. Quando ouve aquela frase saindo da boca do seu marido, Rachel imediatamente entra em choque e conta toda a verdade. Ela diz que nos últimos meses tinha desconfiado de Cooper e achava que ele tinha um caso, já que o homem sempre voltava para casa à tarde da noite,
e trazia joias ou outros pertences, que a mulher agora sabia que era das suas vítimas, mas na época ela desconfiava apenas de uma traição, porém algo não parecia se conectar, pois seu marido sempre estava com um cheiro forte de produtos de limpeza hospitalar. Então ela começou a segui-lo e encontrou o local que ele usava para pensar e planejar seus crimes, mas percebeu que não tinha nada lá, apenas uma mesa e uma cadeira. Com isso, a moça entendeu que tinha algo muito errado e decidiu fazer uma denúncia à polícia, pegando os recibos dos ingressos que Cooper tinha comprado e deixou na casa para que eles encontrassem. E aí o homem revela que viu as autoridades interrogando os vizinhos e perdeu um dos lugares que ele mais amava frequentar por conta disso. Então ele saca um cutelo pronto para acabar com a esposa, mas a mulher tenta ganhar tempo, pedindo que comessem o restante da torta da Riley como última refeição juntos, e o cara aceita. Mas enquanto comiam, ele fala que essa era a primeira vez que ele sentia alguma emoção, pois graças a Rachel, o cara seria preso e nunca conseguiria ver seus filhos crescerem. Então, após terminar sua refeição, o homem saca o cutelo e se prepara para finalizar a esposa. Mas galera, essa aqui é a esposa do Houdini. Ela conseguiu dopar ele usando um sedativo na bolsa que ele esqueceu em casa na fuga. E aí o cara começa a ouvir a voz da sua mãe lhe chamando do lado de fora. Com isso, o homem começa a chorar, enquanto a mulher dizia que era bom finalmente parar com toda essa matança e acabar com o monstro dentro dele, e diz que sempre o amou e o aceitava como seu filho mesmo ele sendo diferente. Com isso, o Cooper vai andando até ela com a guarda completamente baixa, e quando menos espera, ele é atingido por 2 tasers dos agentes que estavam fazendo uma armadilha. Mesmo assim, a ira e a armadura do roteiro desse cara fazem ele ficar em pé, atacando e derrubando um dos soldados. Porém, antes que ele conseguisse fazer alguma coisa, a agente Grant também o eletrocuta. Talvez o taser dela é mais forte, porque dessa vez o homem finalmente cai imobilizado no chão. Pouco tempo depois, vemos Cooper sendo levado algemado. Porém, antes de ir, o cara para arrumar a bicicleta da sua filha que estava no chão, pois não conseguia deixar nada fora do lugar devido ao toque. Só que antes de ser levado, os filhos do casal chegam em casa, e Riley corre para dar o último abraço no seu pai, que fica nitidamente abalado ao ser levado, deixando a sua filha amada para trás, e revelando que de fato esse assassino tem emoções. Porém, enquanto estava sendo levado pelo caminhão da polícia, vemos que o açougueiro tinha pegado um dos raios do aro da bicicleta, e com isso ele consegue se soltar, indicando que o reinado de terror do açougueiro ainda não acabou. Bom, eu tenho que falar que o sequestro daquele cara foi ridículo. Quem é que olha para uma van dessas estacionada à noite em um estacionamento escuro com a porta lateral aberta e vai lá checar? Gente, isso é instinto de sobrevivência. Não tem sentido você caminhar reto para uma van em uma situação dessas. É praticamente pedir para ser sequestrado. Agora, passando pro nosso Houdini e família, esses dois com certeza foram mágicos em outra vida. Porque além do mestre escapista, ainda temos uma viúva negra, já que a mulher conseguiu roubar a mochila de fuga do cara da casa deles antes de ser realocada para a nova casa. Encontrou o sedativo e misturou ele com a torta para sedar o Houdini, sem contar que ela conseguiu entrar no esconderijo do cara sem levantar nenhuma suspeita. E sinceramente, se qualquer um conseguir entrar na casa que ele usava para matar as pessoas e deixar o ingresso lá para incriminá-lo, ele estava pedindo para ser pego, né? Afinal, ele não tem senha no celular, não tem senha na câmera do calabouço dele, perdeu o celular para uma cantora teen de 1,60 e nem soube apertar um botão para travar o vidro e as portas da limousine. Só que no final, sempre tem que ter uma reviravolta, né galera? E nenhum desses pamonhas que por algum acaso foram parar na polícia, viram que um homem adulto arrancou o raio de uma bicicleta. Essa porcaria tem pelo menos uns 30 centímetros e faria barulho. Tinha pelo menos 2 caras olhando diretamente pro cara. É impossível que eles não perceberam o cara fazendo isso. Sem contar que o Cooper matou 12 pessoas e simplesmente ganhou uma carona sozinha no camburão para poder tirar a algema. Isso ultrapassa qualquer suspensão de descrença que existe. Tanto que o cara rindo no final não é porque ele se soltou, e sim porque ele tá rindo da cara de quem assistiu essa porcaria até o final. Infelizmente, esse filme tinha tudo para ser bom. Tem muita coisa idiota no começo, mas da metade pro final ficou extremamente forçado e intancável. Sem contar que é um filme de serial killer sem mortes. Fala galera, se vocês fossem esse assassino extremamente inteligente, ou sortudo, e também descobrissem que estão encurralados pela polícia, ou se vocês fossem os agentes responsáveis por prender esse animal, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se você fosse até uma cidade abandonada para ver se os desaparecimentos que acontecem por lá são reais, mas acabasse ficando preso nessa cidade fantasma cheia de entidades malignas, o que vocês fariam? Quer saber se Dennis conseguiu sair desse lugar com vida? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e sempre coloque pontos em sorte. Nunca se sabe quando você pode parar em um filme do Shyamalan.